Olá, eu sou Era, da Era Palestras e Cursos. Está aqui mais um exercício de reforço para limite. E aí, considerando que você já tem um certo conhecimento de limites e também tem parte de conhecimento de derivar uma função. Esses exercícios, estes itens que eu estou trazendo aqui referente a calcular os seguintes limites indeterminado, usando regra de L'Hopital ou L'Hospital, é pelo seguinte: esses limites aqui são chamados limites indeterminados. Esses limites que você vai trabalhar sobre um quociente de funções, em que o numerador e o denominador, o resultado substituindo um neste caso, em cima, na expressão superior vai dar zero, e a de baixo também substituindo a expressão de baixo no x, esse caso também vai dar zero. Esse é o típico caso de um dos casos de limites indeterminados, mas eles vão existir realizando algumas operações. Chamamos de limites indeterminados o zero sobre zero, a soma e a subtração de infinitos, zero vezes infinito, infinito sobre infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero, são chamados limites indeterminados. Quando a gente trabalha com limites, neste caso indeterminado, quando o x tende a uma constante, que ao substituir na expressão que é a função, da forma de quociente, isso aqui vai dar zero em cima, vai dar zero embaixo. Então aqui se eu substituir 1 vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui é 2. Então vai dar 2 mais 1, 3, 3 menos 3, 0. Aqui embaixo também vai dar 1, aqui é 4 negativo, aqui é 3. 3 mais 1, 4, menos 4, 0. Portanto, vai dar 0 sobre 0. Para resolver esses tipos de limites, quando eles são indeterminados para esse tipo de expressão de funções, a gente geralmente trabalha com casos de fatoração, simplificação algébrica. Aí você usa vários recursos para isso, vários tipos de fatoração. Tá? Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai aproveitar uma regra lá que está em derivadas de funções elementares, que é a chamada regra de L'Hopital, ou L'Hospital, como chamam aí em alguns autores. Tá ok? O que consiste isso? Em facilitar o nosso trabalho. Tá? Para você que já resolveu expressões desse jeito usando fatoração, vê o trabalho que vai dar um pouco mais. Então a gente vai aplicar essa regra, porque essa regra de L'Hopital é para isto, tá? Para estes casos. Então como é que funciona? De novo, deixa eu explicar que os exercícios estão resolvidos, porque assim eu consigo, falar mais, explicar mais, detalhar mais, tá? O que consiste a regra de L'Hopital ou L'Hospital? Daquele jeito, Lembrar que é um limite indeterminado. Vai dar zero no numerador e zero no denominador. Então, este é um caso de limite indeterminado. Então, para estes casos aqui, a gente aplica neste caso, ou para estes, a regra de L'Hopital. Como é que faz? Você vai pegar e vai no superior, no numerador da fração, e vai derivar. Vai pegar o denominador da fração, também vai derivar. Este é um dos símbolos de derivada. Então, põe um parênteses lá no numerador, põe um parênteses no denominador e vamos usar esse símbolo de derivada que é chamado de linha. Tá ok? É um dos símbolos usado para identificar derivada de uma função. Aí o que você faz? Bom, limite para x tendendo a 1, você vai derivar a expressão superior, derivar a expressão inferior. O que fica? Que é a derivada de 1x elevado a 2? Lembra do tombo? 2 vezes 1 vai dar 2x e vai subtrair 1 do expoente. Vai ficar 1. Derivada de uma função do primeiro grau, uma derivada de função de x elevado a 1, alguma coisa, é sempre a constante. Por quê? Você vai tombar 1, vai ficar menos 3, x elevado a 1 menos 1 é 0, todo 1 elevado a 0 é 1, neste caso, então vai ficar menos 3. E a derivada de uma constante, sabe que é 0. Lá embaixo, 2x elevado a 1, menos 4. Por quê? A derivada da função do primeiro grau, ela fica, o valor, o resultante, é o próprio coeficiente da variável. E a derivada de uma constante é 0. Então ficou isso aqui. Limite dessa expressão. O que acontece agora? Se eu substituir 1 aqui, vai dar 2. 2 menos 3 é menos 1.
2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Então vai ficar limite, eu substituir da menos 1 sobre 2, menos com menos dá mais, e o limite de uma constante é a própria constante, ok? Vamos lá para a letra B, tá? Então, olha lá, se eu substituir 2 aqui e 2 aqui, isso vai dar zero. Isso é limite indeterminado. Então, o que a gente vai fazer? Vai aplicar a derivada lá em cima e a derivada aqui embaixo, no denominador. Isso é a regra de L'Hopital. Aí você vai ter limite da função para x tendendo a 2. Você vai derivar isso aqui. Vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 4x elevado a 1. Né? A derivada de uma constante é 0. 2 vezes 1, 2x elevado a 1. A derivada da função do primeiro grau é o próprio coeficiente. E isso vai ser igual. Agora, o que acontece? Se eu substituir o 2 aqui e o 2 aqui, isso não vai dar 0 sobre 0. Então, vai ficar limite de x tendendo a 2. Vai substituir o 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4 menos 2, 2. Que é o resultado nessa expressão, substituindo o 2 e o 2 aqui embaixo. Vai dar 8 sobre 2. 8 sobre 2 é 4. E o limite de uma constante é a própria constante. Ok? Mais uma aqui, vamos lá? Então, a gente vai derivar lá em cima. Olha lá, o símbolo derivado aqui, um dos símbolos é o linha. Tá certo? Porque o 3 substituído aqui dá 0 aqui embaixo. Limite indeterminado. Então, vai ficar limite de x tendendo a 3. Tá certo? Essa derivada vai dar 3x quadrado, lembra? 3 vezes 1, x elevado a 3 menos 1, que é 2. 2 vezes 1, 2x elevado a 1. A derivada de uma função do primeiro grau fica o próprio coeficiente de x. Lembra que a gente já fez isso? O que acontece? 1 vezes 3 é 3. Vai ficar x elevado a 1 menos 1, que vai dar 0. X elevado a 0 é 1. Portanto, tudo isso fica o 3. E o limite de uma constante é 0. Olha o que vai acontecer. Eu vou substituir o 3 aqui. Vai ficar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 2, 6. Mais 6, 9. Ou seja, ao substituir o 3 na expressão do numerador e no denominador, não vai dar 0 sobre 0. Vai dar 27 sobre 9. 27 sobre 9 é 3. E o limite de uma constante é a própria constante. Mais um. Aqui vai dar 0. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 16 menos 16, 0. Aqui também é 0. Por isso que é limite indeterminado. Ou seja, esse caso aqui também vai dar 0 sobre 0. O que é indeterminado. Ok? Aí a gente deriva. Aí tem uma regra de derivada de função composta. Então, eu vou derivar isso aqui. Ó. Eu tenho uma função elevada a uma expoente. O que eu faço? Tombo, copio a base dessa potência, subtrai 1 do expoente. 2 menos 1, aqui vai ser 1. Vezes a derivada do que está aqui dentro do parênteses. Nesse caso, vai dar 1. Porque a constante é 0, aqui vai ter 1 vezes 1. Ok? E embaixo a derivada de 1x elevado a 1 é 1, ou seja, é o próprio coeficiente da variável. Agora, o que acontece? Eu vou substituir 0 aqui, não vai dar 0 sobre 0. Então, vai dar limite, ok? Aqui eu vou substituir aqui por quanto? Por 0. Então, vai ficar 0 mais 4, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Sobre 1. Eu coloquei esse 1 aqui, nem precisava, ok? Nem deve colocar. Aí, o limite de uma constante é a própria constante. Ou seja, o limite dessas funções para x tendendo a, nesse caso, a 1, a 2, a 3, aqui pela direita e pela esquerda, o resultado, neste caso aqui, vai dar 8. Olha lá, se eu substituir o 3 aqui, dá 0, o que é limite indeterminado. Né? Eu só esqueci aqui de colocar, né, o símbolo de derivada. Ok? Vamos relembrar como é que a gente fez isso aqui? Né? Isso aqui, ó. A derivada disso aqui. Então, isso aqui é uma expressão elevada a 2. Então, a gente tomba, copia a base e subtrai 1 do expoente, que vai dar 1. Aí, deriva esse cara que está aqui dentro, que nesse caso é 1. Só que a derivada dessa constante aqui é 0. Aqui a derivada dá 1, então é aquilo que nós já expliquei. Aqui também vai dar 0 sobre 0, então eu vou colocar aqui, olha, abrir e fechar os parênteses, colocando aqui o símbolo de derivada, um dos símbolos que é a linha.
Olha lá, ficar limite, né, de x tendendo a 3, a derivada disso aqui vai ser 3 vezes 1, 3x ao quadrado, porque subtrai 1 do expoente, a regra do tombo. A derivada de uma função do primeiro grau é o próprio coeficiente da variável, tá ok? A derivada de uma constante é zero, por isso que vai ficar 3x² menos 6. Embaixo vai ficar 3x² também. A derivada disso aqui é menos 8, porque aqui, numa função do primeiro grau, fica só o coeficiente. Se eu substituir 3 aqui, 3 embaixo, isso aqui não vai dar zero. Dá para ver por aqui, tá vendo? Aqui são iguais, mas aqui vai dar diferente. Então vai ficar limite, 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. 27 menos 6, 21. 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27. 27 menos 8, 19. Isso aqui é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Vamos para este. Mais um, agora um pouco mais rápido. Olha lá, colocar os parênteses para colocar o símbolo de derivada. Então, isso aqui ó, é para x tendendo a meio, ok? Isto aqui é para x tendendo a meio. O que acontece aqui? Quem é a derivada desse cara lá em cima? 2 vezes 2, 4, x elevado a 1. Aqui é uma função do primeiro grau, o coeficiente é a própria derivada. Derivada de uma constante é zero. Aqui embaixo vai ficar 3 vezes 8, 24, x elevado a 3 menos 1, que é 2. E aqui a derivada de uma constante é zero. Se o zero não precisa colocar. Se você substituir aqui por meio, isso aqui não vai dar zero sobre zero. Portanto, resolvemos aquele problema, como nos outros, da indeterminação. Vou substituir meio aqui, ó. Meio vezes 4 é 2, concorda? 2 mais 3, 5. Aqui, meio elevado a 2 é 1/4, concorda? Esse meio elevado a 2 aqui vai dar 1/4. 24 dividido por 4, 6. Então, o limite da função constante é a própria constante. Finalizando, aqui também vai dar zero em cima, vai dar zero embaixo. E aí, derivando, dá 3x ao quadrado. Ok? A derivada de uma constante é zero, por isso que nem põe. E aqui vai dar 1. Lembra? O coeficiente da própria função do primeiro grau quando você deriva. E aqui é zero. 1 eu não coloquei mais. E agora vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Lembra, né, que a gente fica copiando o limite até aplicar o limite. O limite de uma constante é a própria constante. Tá ok? Espero ter ajudado, tá bom? Nesses limites indeterminados, usando a regra de L'Hopital e não usando fatoração. Afinal de contas, um dos objetivos em aprender L'Hopital é a aplicação dele, né, da regra, né, em resolução de limites indeterminados quando eu tenho essas expressões aqui, tá bom? Se inscreva lá no meu canal do YouTube. Era Palestras e Cursos.